Pessoal que veio apresentar, meu nome é Lisandro, sou da GV Brasília. A mediadora era a doutora Manuela Maia Ribeiro, ela pediu para, não pôde estar aqui hoje, pediu para eu se fazer a mediação hoje com vocês. Todo mundo aí, quiserem abrir as câmeras, por favor. Isla, Lana, Thiago. Bom dia. Bom dia. Pessoal, fazendo uma deliberação coletiva, vocês preferem mostrar o vídeo ou falar da pesquisa de forma humana e natural? O que que vocês preferem? Eu prefiro que seja passado o vídeo e depois eu estarei aqui para tirar as dúvidas, comentar, etc. Ok. Lana, você é de Brasília, né? Eu acho que eu já te vi. Aqui, vamos ver quem então é o primeiro. O primeiro trabalho é da Reis, na incidência de acidentes de trabalho no Brasil, mapeamento antes e depois. Bom, se assim preferirem, então, não, também não vou obrigar ninguém a falar. Naturalmente, eu preferia que vocês falassem, mas então, quiserem colocar o vídeo, então fiquem à vontade. Então, o primeiro vídeo, por favor. Eu vou compartilhar, tá? O vídeo. Só um minuto. Eu sou a Reisla e vou apresentar o artigo sobre incidência de acidente de trabalho no Brasil, um mapeamento antes e depois da alteração da política pública do fator acidentário de prevenção, que ocorreu em 2017. Os acidentes de trabalho e as questões de saúde e segurança do trabalhador representam impacto para a economia do país. Atualmente, morrem cerca de 2,3 milhões de pessoas no mundo por causas relacionadas ao trabalho, enquanto no Brasil são cerca de 2.500 mortes por ano, uma morte a cada 3,5 horas. Ante a relevância do tema, o presente estudo toma como referência aspectos teóricos que reconhecem a existência de incentivos econômicos implementados pelo governo por meio de políticas públicas específicas e seu impacto na gestão de riscos e acidentalidade no país. Nesse sentido, o governo brasileiro tem adotado incentivos econômicos a fim de estimular as empresas a agirem de forma preventiva, como é o caso do fator acidentário de prevenção. O problema de pesquisa aqui é qual a incidência de acidente de trabalho no Brasil por divisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, antes e depois da alteração da política pública do fator acidentário de prevenção, que ocorreu em 2017. O objetivo geral do presente estudo é mapear a incidência de acidente de trabalho no Brasil antes e depois dessa alteração da política pública. O Brasil conta com políticas públicas nacionais na área de saúde e segurança do trabalhador, como as políticas de incentivo econômico, nas quais há alteração da carga tributária das empresas de acordo com a acidentalidade, como é o caso do SAT, Seguro contra Acidente de Trabalho, e do Fator Acidentário de Prevenção, do FAP. O fator acidentário de prevenção existe desde 2010 e é um multiplicador que varia entre 0,5 e 2 do seguro contra acidente de trabalho, cuja alíquota são de 1, 2 ou 3%, de acordo com os riscos da atividade preponderante da empresa na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, na CNAE. O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e de saúde do trabalhador, estimulando os estabelecimentos a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança do trabalhador. A metodologia, que é a tipologia de pesquisa utilizada, foi estudo descritivo, quantitativo e longitudinal. A população corresponde a 87 divisões da CNAE, segundo o IBGE. Para essas divisões, o total de acidente aqui, registrado na época, foi de 4.095.127 no período de 2014 a 2021, excetuado o ano de 2017, que foi excluído já que foi o ano que teve alteração. A amostra não probabilística, considerando as divisões da CNAE com maior número de acidentes de trabalho registrado no período do estudo e que totalizassem mais de 75% da acidentalidade no período. Assim, foram selecionadas 30 divisões da CNAE, que juntas somam 3.133.444 acidentes de trabalho no período e que corresponde a aproximadamente 84,15% do total de acidentes considerados para a pesquisa. A fonte de coleta de dados foram os dados secundários disponibilizados publicamente na base de dados históricos de acidente de trabalho, EAT Infologo, em 20 de maio de 2023.
e corresponde às datas bases de 14 a 21, exceto 17. Foram feitas análises de dados descritivos e uma estatística inferencial. Aqui os resultados a partir da incidência calculada foram efetuadas estatísticas descritivas por ano. Como resultado da análise da incidência por ano, pode-se observar que houve variação entre os anos aqui, sendo de 2014 o valor máximo e das médias encontradas e o mínimo das médias encontradas em 2020. Comparando aqui as incidências de acidente de trabalho antes e depois da alteração pública ainda, foram realizados 2 testes do tipo ANOVA de Friedman, antes e depois. Considerando a significância obtida, é possível afirmar que há diferença entre as incidências anuais dentro dos referidos períodos. Assim, foram realizados pós-testes para comparar as incidências de pares de anos, dentro dos mesmos períodos, que indicou que no primeiro período, o ano de 2015 difere dos demais, enquanto no segundo, os anos de 2020 e 2021 diferem dos demais. Então, embora não tenha havido diferenças significativas das incidências antes e depois da alteração da política pública, dentro dos períodos houve variação nos anos. A partir das incidências foram realizadas estatísticas descritivas para cada uma das 30 divisões da CNAES. Algumas divisões da CNAE apresentaram um comportamento diferente das demais, como essas que estão marcadas aqui. A DC12 se refere a correio e outras atividades de entrega, que apresentou uma redução na incidência de acidente de trabalho de 33,70% no período, após a alteração, enquanto a DC30, que está marcada aqui embaixo, de fabricação de produtos de madeira, apresentou um aumento de 22,02% na média de incidência. Então, os resultados da estatística descritiva indicaram preliminarmente que a amostra não apresentou um comportamento uniforme das incidências calculadas antes e depois da alteração do FAP. Das divisões aqui, foi realizado um teste de sinal de Wilson. Das 16 divisões da CNAE, aqui observa que 16 contra 14, 16 divisões da CNAE, que representam 53,33% do total de divisões da CNAE da amostra, apresentaram médias de incidência maiores antes da alteração, enquanto 14 tiveram médias de incidentes maiores após a alteração. Então, em geral, a alteração da política pública do FAP, pela resolução 1329, não apresentou diferenças significativas na incidência de acidente de trabalho das 30 CNAEs estudadas. Esses achados complementam os estudos de Ernick et al. 2021 e Chimes et al. 2021, que constataram a diminuição da incidência de acidente de trabalho no país em CNAEs específicas depois da instituição da política pública do FAP em 2010, uma vez que esses autores compararam os períodos antes e depois da implementação do FAP. E aqui no artigo nós comparamos antes e depois da alteração realizada na política pública em 2017. As principais conclusões do estudo foram que o presente estudo trabalhou com a hipótese de diferença nas incidências de acidente de trabalho no Brasil antes e depois da alteração da política pública, porém não houve diferenças significativas na incidência de acidente de trabalho por divisão da CNAE antes e após a alteração da política pública. Porém, houve diferenças nas incidências de acidente de trabalho por ano, destacando-se o ano de 2015, no período anterior à alteração do FAP, e os anos de 2020 e 2021, no período posterior a essa alteração. Foi possível observar ainda a alteração significativa entre os períodos antes e após a pandemia do Covid-19. Bem como observou-se que a pandemia do Covid-19 impactou o cálculo das incidências de acidente de trabalho, uma vez que em 2020 pode ser observada uma diminuição no número de vínculos das CNAEs estudadas. Ao serem descritas incidências de divisões da CNAE específicas, verificou que a DC12, correio e outras atividades de entrega, apresentou redução de 33,70% na média das incidências de acidente de trabalho após a alteração do FAP. Foi um fator que chamou a atenção. E embora a alteração da política pública de 2017 não tenha resultados significativos na incidência de trabalho das CNAEs analisadas, o estudo em questão contribuiu para a avaliação das políticas públicas de acidente de trabalho, à medida que dialoga com estudos anteriores que analisam o FAP e a sua influência na acidentalidade do país, ao longo do tempo. Como delimitação do estudo, houve a utilização de dados secundários da base de dados históricos de acidente de trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que está sujeita à subnotificação, como qualquer base de dados. A limitação temporal em um período fechado, no qual estão incluídos os anos de 2020 e 2021, nos quais o mundo passou pela pandemia do Covid-19, que pode ter afetado tanto a vinculação de empregados às empresas, quanto o número médio de acidentes de trabalho. Por fim, como sugestão para estudos futuros, podem ser descritas as seguintes: analisar a incidência de acidentes de trabalho em divisões CNAEs específicas, como a atividade de atenção à saúde humana e a do correio e outras atividades de entrega, estudar o efeito da pandemia no número médio de vínculos da divisão CNAE do país e replicar as análises de incidência de acidente de trabalho em outros períodos, de forma a monitorar a influência da política pública do FAP na acidentalidade ao longo dos próximos anos no Brasil. Obrigada.
Perfeito, muito obrigado pela apresentação. Passamos agora para o trabalho Tecnologias Digitais da Tayana, Carlos e Josélia. Desculpa, você vai abrir para o debate ao final, é isso? Ah, tá bom, obrigada. Olá, me chamo Tayana Gomes, sou mestranda em Administração pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e hoje vou apresentar o nosso artigo que tem como título Tecnologias Digitais para o Processo de Transformação Digital no Judiciário. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em coautoria com a professora doutora Josélia Elvira Teixeira e o mestrando Carlos Felipe Cosentino Gomes. Bom, iniciando então, nos últimos anos o setor jurídico ele tem passado por uma transformação significativa com a adoção de tecnologias digitais disruptivas. Entre as principais tecnologias envolvidas nesse processo, destaca-se o uso de blockchain, inteligência artificial e plataformas digitais, que têm sido aplicadas em diversas frentes, como contratos, pesquisas jurídicas e até na tomada de decisão em processos judiciais. A tecnologia blockchain, conhecida por sua aplicação no mercado de criptomoedas, tem se mostrado uma ferramenta promissora na criação de registros imutáveis e transparentes, em tabelionatos e outros serviços jurídicos. Em países como os Estados Unidos e a China, a inteligência artificial está revolucionando a forma como os advogados conduzem suas atividades. A análise de contratos, a automação de processos e a tomada de decisões algorítmicas em tribunais já estão sendo utilizados. No Brasil, a necessidade de inovação no judiciário vem sendo debatida. Programas como o Justiça 4.0, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, têm buscado incorporar essas tecnologias para ampliar o acesso à justiça, aumentar a eficiência dos tribunais e promover uma maior transparência nos processos. O nosso programa de pesquisa teve como pergunta central como o uso das tecnologias digitais está transformando a organização e os processos do sistema judiciário em nível internacional. Para responder a essa pergunta, elencamos como objetivo geral identificar e analisar o uso de tecnologias digitais no sistema judiciário internacional. Para atingir esse objetivo, elencamos alguns objetivos específicos, como identificar as principais tecnologias digitais aplicadas no âmbito jurídico internacional, apresentar os impactos dessas tecnologias no sistema judiciário e discutir a adoção e utilização efetiva dessas tecnologias. Nosso artigo, então, como metodologia, seguiu a revisão sistemática de literatura, utilizando o protocolo Prisma. Essa figura ilustra todas as fases do nosso protocolo de pesquisa, desde o planejamento até a análise de conteúdo. Na fase de planejamento, encontramos as lacunas de pesquisa, elaboramos as questões e os objetivos da pesquisa. Para realizar a pesquisa, então, utilizamos as bases de dados da Scopus e Web of Science. Usamos o filtro de inclusão como tipo de documento artigo, período de 2016 a 23 e utilizamos o idioma o inglês. As palavras-chave foram elaboradas e com isso encontramos 51 artigos. No processo de triagem, removemos artigos duplicados, fizemos a leitura de título e resumo e descartamos aqueles que não condiziam com o nosso objetivo. Desta forma, conseguimos selecionar 20 artigos, dos quais fizemos a análise do conteúdo seguindo a nossa temática, tecnologias digitais que estão sendo utilizadas no processo de transformação digital no sistema judiciário em nível internacional. Com a análise dos nossos dados, pretendemos então difundir o conhecimento encontrado para futuras aplicações teóricas e práticas encontradas, sendo assim essa a contribuição da nossa pesquisa. Os nossos resultados nos permitiu mapear as tecnologias digitais mais relevantes e analisar sua aplicação em diferentes sistemas judiciais ao redor do mundo. Coletamos os dados dos estudos internacionais e, dentro de um desses estudos, encontramos o relatório da organização UNDP, que é responsável pelo relatório e-Justice de 2022. Baseado nesse relatório, criamos esta figura em que mostra todos os países que atualmente estão adotando tecnologias digitais em seus tribunais. Os nossos resultados mostram que atualmente mais de 40 países estão aplicando 59 diferentes tecnologias digitais em seus tribunais. Entre os países que mais se destacam estão a China, os Estados Unidos,
o Canadá, a França e a Alemanha. Nessa figura, apresentamos as principais tecnologias mapeadas e as formas como elas estão sendo utilizadas, sendo que, dessas tecnologias encontradas, as que tiveram maior destaque foram a inteligência artificial, que está sendo usada para aumentar a precisão das decisões judiciais, embora ainda traga preocupações quanto a viés algorítmico e transparência nas decisões. Outra tecnologia é o blockchain, que tem trazido benefícios claros na segurança e transparência dos registros, mas a sua adoção depende de uma infraestrutura e regulamentação adequada. A outra tecnologia também que foi encontrada de forma expressiva é a automação de processos, que tem ajudado a reduzir a carga de trabalho dos tribunais, mas que também exige uma integração tecnológica eficiente. Tudo, ainda percebemos que existem desafios importantes para a adoção dessas tecnologias. Destacamos alguns pontos que são cruciais, como a segurança cibernética e a integridade dos dados, que são preocupações centrais, já que vazamentos ou manipulações podem comprometer a confiança no sistema. Outro ponto é o viés algorítmico, que em decisões judiciais feitas por inteligência artificial podem refletir preconceitos presentes nos dados que alimentam esses algoritmos, o que compromete a transparência e a equidade. A questão da barreira tecnológica também precisa ser discutida. Nem todos têm acesso às ferramentas digitais de forma equitativa, o que pode gerar exclusão e agravar a desigualdade no acesso à justiça. Por outro lado, existem oportunidades que são também muito promissoras, como a automação de processos judiciais permite reduzir custos e ampliar o acesso à justiça, especialmente em países onde a sobrecarga dos tribunais é um problema crônico. Iniciativas como o Tribunal da Internet em Hangzhou, na China, são exemplos de como a digitalização pode transformar o sistema judicial, criando ambientes inteiramente online para a resolução de disputas. Para concluir, então, as tecnologias digitais elas apresentam um grande potencial para transformar o sistema judiciário, oferecendo soluções mais rápidas, transparentes e acessíveis. Entretanto, é essencial que essa transformação digital seja acompanhada de investimento em infraestrutura e capacitação e que sejam criadas regulamentações claras para garantir que a inovação tecnológica se alinhe com os princípios éticos e legais. Recomendamos que futuros estudos empíricos sejam conduzidos para medir o impacto dessas tecnologias no dia a dia dos tribunais e para orientar também políticas públicas que promovam uma adoção eficiente e justa dessas inovações. Algumas das referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado pela apresentação, Tayane. O próximo a apresentar, Moacir, você consegue compartilhar o vídeo? Moacir, você está me escutando? Não? Então, eu vou compartilhar. O Moacir e eu, a gente... Eu posso compartilhar também, professor, caso... Tá, por favor, faça. Bom, para quem não sabe, o Moacir é meu orientando de mestrado, então o trabalho tem minha coautoria também. Muito obrigado pelo compartilhamento. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer aos colegas aqui do grupo de pesquisa, ao professor Lisandro, que tem nos ajudado muito aqui nesse projeto, aos colegas, a Gabriela Cândido, a Isabela, a Tainá. Quero prestar também agradecimentos à FAAP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, à Fundação Getúlio Vargas. Quero me identificar, sou aluno do programa de mestrado da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Políticas Públicas e Governo. O trabalho realizado, capitaneado pelo professor Lisandro, ele trata da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas capitais brasileiras. Essa pesquisa, ela visa preencher uma certa lacuna na literatura que trata sobre o estudo dos entes subnacionais. Em 2019, tivemos conhecimento, é algo notório, que foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, né, inspirada em inúmeros diplomas internacionais, tratados internacionais, que o Brasil está seguindo na esteira desses programas internacionais. E a própria literatura chegou à conclusão que ainda existem poucos estudos que tratam dessa temática, de compreender
no nível subnacional, como os entes locais têm lidado com a implementação e o desenho dessa política pública. Para isso, mobilizamos a teoria da Elinor Ostrom, o quadro de análise institucional, que visa entender esse contexto de como é feito esse processo de implementação, como se dá o desenho dessa política pública. É importante que compreendamos, pelo menos de noções introdutórias, do que é o IAD da Ostrom. O IAD, ele tem como principal mérito a análise de determinada motivação, o estudo da arena, da situação, de um contexto institucional. O modelo, ele é composto de caixas, segundo o próprio McInnes afirma. Cada uma dessas caixas tem uma determinada finalidade, uma determinante ali. As condições externas são fatores que influenciam diretamente a situação de ação. Para a literatura, a situação de ação é o coração do modelo. E todas essas variáveis, elas têm implicações diretas na situação de ação. As condições biofísicas, os atributos da comunidade e as regras de uso. Então, são vetores que se retroalimentam. E essas variáveis exógenas, elas são adaptadas ao estudo de caso que empreendemos nessa pesquisa. A situação de ação, ela não é compreendida simplesmente como um contexto físico, mas ela também pode ser compreendida também como os atores e esse grupo de atores que lidam em um determinado contexto institucional. É importante que a pesquisa ela tem como principais características e objetivos gerais entender como se deu a sistemática da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas capitais brasileiras. Justamente com aquele propósito de verificar como os entes subnacionais têm lidado com essa questão, que é um assunto do momento, a proteção de dados pessoais. E os objetivos específicos da pesquisa, ela aborda principalmente quais são os principais atores que estão envolvidos nesse processo de governança de dados e também visamos delimitar, no contexto da arena de ação, quais são os principais fatores que culminaram com o atual desenho dessa política no âmbito municipal. Identificamos também as variáveis externas, como as regras de uso, que podem ser identificadas como aqueles valores normativos, decretos, atos normativos, que regulamentam essa questão. As condições biofísicas podem ser identificadas como as estruturas, sejam físicas, sejam materiais, sejam estruturais, e os atributos da comunidade nesse contexto seria a participação da sociedade nessa gestão desses bens comuns voltados à proteção de dados. A estrutura metodológica que adotamos, ela prima com uma abordagem qualitativa, com estudo de caso. Procuramos identificar todas as capitais federais, abarcar todas as capitais federais na pesquisa. No entanto, houve algumas limitações durante esse processo. Muitas das capitais não tiveram interesse, muito embora tenham sido contactadas, mas, apesar das limitações, foi possível ter um panorama de como está o cenário atual da implementação da LGPD. 10 capitais foram ouvidas, e houve também uma grande diversidade, todas as regiões do país foram ouvidas durante essa pesquisa. A pesquisa tem um questionário semi-estruturado, porque você abre, tem um núcleo fechado de perguntas e uma possibilidade que os entrevistados complementem suas percepções, suas vontades, suas aspirações dentro da pesquisa. Então, não é um modelo fechado. As entrevistas duram, em média, 50 minutos, duraram em torno de 50 minutos. Após esse processo, nós usamos um sistema de categorização do dado com base no próprio modelo da Ostrom, que foi visto na lâmina anterior. O IAD foi feito as respostas de acordo com o agrupamento de respostas e criação de inferências sobre os seus conteúdos. Então, dividimos as respostas de acordo com características, percepções pessoais ali, de acordo com o próprio modelo da Ostrom, visando avaliar como se deu a implementação da política pública. Os principais resultados da pesquisa, ela trouxe algumas questões que são interessantes. Primeiro, dentro desse cenário institucional, verificamos que existe uma certa ambiguidade de regras. Essa ambiguidade é fruto do próprio histórico institucionais das prefeituras. A LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ela perdura há quase uma década no cenário jurídico normativo brasileiro. Em contraponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bem recente, ainda está em fase de implementação. As prefeituras estão procurando entender como ocorreu esse fenômeno, quais são as medidas a serem adotadas. Então, a LGPD, no primeiro momento, ela surge para muitos entrevistados como uma forma de colocar um freio na própria LAI. Então, há, por parte dos entrevistados, uma percepção de que existe um aparente conflito normativo entre os dois diplomas legais. A LGPD veio para proteção de dados e a Lei de Acesso à Informação, pelo contrário, veio com o intuito de abrir os dados das prefeituras, as informações, para todo e qualquer cidadão. Essa visão é um pouco equivocada, porque são diplomas e normativos diferentes, com abordagens e objetos epistemológicos próprios. Elas podem conviver perfeitamente de maneira harmônica, muito embora ainda exista esse conflito dentro do contexto institucional. Outra questão também, que dentro do processo de governança de dados, existe uma certa limitação à participação da sociedade civil ou de entidades privadas no processo de governança de dados desses entes públicos. Por isso que chamamos de uma governança estadocêntrica, no sentido de que ela é fechada, restrita àquele núcleo de servidores que operam diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não há um incentivo claro para que as prefeituras permitam a participação da sociedade civil nesses comitês de governança de dados. Na realidade, há uma certa restrição e muitos desses comitês, eles existem simplesmente no papel. Basicamente, existe uma restrição a essa participação e esse núcleo é fechado aos servidores que não acham de bom tom ou não têm interesse na ampliar essa abordagem para servidores ou fora da administração pública. Outro problema detectado na pesquisa foi a questão da existência de silos dentro da própria estrutura organizacional. Muitas das secretarias de órgãos da administração, eles entendem que esses dados são privativos daquele determinado órgão. Não existe um
Isso também pode ser fruto, esses silos, diante da própria questão dos órgãos de controle, que a pesquisa também detectou, que é exemplo do que ocorreu com a Lei de Acesso à Informação. Os órgãos de controle assumiram uma proeminência na governança desses dados. Eles encabeçaram todo esse processo de gestão e de organização dos órgãos de controle. A questão dos órgãos de controle também não é um fenômeno recente, visto tão somente na LAI ou na própria LGPD. Existem estudos que mostram, desde a Constituição de 88, esses órgãos de controle passaram a assumir um grande protagonismo na formulação de políticas públicas, ditando as regras do jogo. Isso é um fenômeno não só percebido recentemente. E essa postura dos órgãos de controle à frente dessa política pública de governança de dados, ela gera, em grande medida, uma restrição ao compartilhamento, porque os órgãos de controle, em grande medida, eles primam pela restrição e pela suposta privacidade e resguardo dos direitos pessoais do cidadão, em detrimento da utilização desses dados para a formulação de políticas públicas. Então, é uma postura, pela própria natureza da distribuição administrativa de competências, os próprios órgãos de controle freiam o acesso desses dados, aí o compartilhamento desses dados aos demais órgãos da administração pública. O atual arranjo institucional permite-nos concluir que a privacidade e o uso dos dados no setor público ele é ineficiente, seja do ponto de vista do uso dos dados para a formulação de políticas públicas, transformação do governo digital e outras políticas públicas orientadas por dados, seja no fato de que a privacidade também é negligenciada. Eles não conseguem congregar esses dois fatores de maneira eficiente. Nem tanto a privacidade é bem feita, como também a própria utilização dos dados para a formulação de políticas públicas. Portanto, carece a administração de uma maturidade no uso desses dados, visando a transformação digital das prefeituras. Então, o que é feito no governo federal, que já é um processo realizado ao longo de décadas, os municípios ainda carecem dessa maturidade, estão de maneira embrionária, salvo algumas raríssimas exceções, algumas prefeituras estão avançando nesse processo, mas a maioria delas estão bem aquém desse processo de transformação digital. Então, basicamente, a conclusão que chegamos é que a análise da estratégia de governança de dados nas capitais brasileiras revela um cenário complexo permeado por ambiguidades, professor. Então, basicamente, em linhas gerais, seriam esses os apontamentos principais da nossa pesquisa. E agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Último trabalho, eu acho que é da Lana Montesano, sobre a percepção de servidores públicos quanto ao uso de IA no setor público. Por favor. Lana? Boa noite. Vou tentar ser o mais breve possível, porque já tinha feito um vídeo e não deu aí os 8 minutos exigidos. Né? Então, a gente fez um trabalho aí sobre percepção de servidores públicos quanto ao uso da inteligência artificial no setor público, né? E a gente vive hoje uma grande transformação com o advento da era digital, né, no setor público. A inteligência artificial está sendo cada vez mais difundida e tem sido aplicada aí para otimizar os processos e melhorar a prestação de serviços, né? O objetivo do estudo aí que nós propomos é identificar a percepção dos servidores públicos sobre a inteligência artificial em suas funções, analisando confiança, credibilidade, aspectos éticos, benefícios e desafios. A IA começou a ser discutida durante a Segunda Guerra Mundial, né, com Alan Turing, e hoje no setor público ela já está presente em várias aplicações, né, como aí auditorias, automações de processos. Um exemplo que nós temos aí hoje é o Alice, né, no Tribunal de Contas, que faz aí a auditoria de muitos processos aí envolvendo processos licitatórios, identificando aí eventuais ilegalidades e problemas editalícios, e o Vitor aí no Supremo Tribunal Federal, que otimiza aí e tira um pouco aí do congestionamento dos inúmeros processos aí que existem no judiciário, ajudando, auxiliando as autoridades na tomada de decisões. Entanto, né, o uso da IA traz benefícios como a otimização de processos e agilidade, mas também desafios éticos relacionados à transparência e à privacidade. A gente realizou uma pesquisa aí teórica empírica, né, com abordagem quantitativa e qualitativa, aplicando o questionário a 513 servidores públicos de diversas esferas. Os dados foram coletados de maio a junho de 2024, utilizando estatísticas descritivas e testes de Kolmogorov-Smirnov e Kruskal-Wallis para comparar as percepções entre esses grupos, né? A
percepção dos servidores públicos, né, quanto ao uso da IA no setor público revela um cenário marcado por contrastes, conforme bem descrito aí no slide, entre a aceitação da tecnologia e os desafios operacionais e éticos envolvidos na sua primeira implementação. De maneira geral, os resultados demonstram que, embora exista uma predisposição favorável ao uso da inteligência artificial para otimizar processos e melhorar a prestação de serviços, há também uma série de preocupações em relação à confiança dos sistemas, preparo para o uso e os impactos éticos e sociais, né? A gente tem aí, em relação à adoção da IA pelos servidores públicos, 57%, os principais desafios aí, 57,9% dos servidores públicos relatam já ter utilizado algum sistema de inteligência artificial em suas funções diárias. Então, as ferramentas mais utilizadas aí, como era de se esperar, o ChatGPT, ele apareceu em grande evidência aí. Alexa, que também é uma espécie de inteligência artificial, mas o pessoal geralmente usa de forma caseira, usa mais em casa para auxiliar nas tarefas. A Siri, que é do iPhone, e o DALL-E, que é um gerador de imagens aí muito poderoso no auxílio à geração de imagens para pessoas que trabalham aí em ramos de marketing, enfim, e segue relação. 94,7% dos servidores tiveram uma percepção bem positiva em relação à IA. E apontaram benefícios como otimização de processos, rapidez na solução de demandas, aumento da produtividade e melhoria no atendimento ao cidadão, né? Então, a otimização do processo aí ficou bem evidenciada aí com 91,6% aí das respostas. Então, 50,3% aí dos participantes, né, afirmaram não se sentir preparados para a utilização da IA no trabalho, que é um número relativamente alto, né? Mas era esperado, porque nem todo mundo se sente realmente capaz de lidar com as ferramentas de inteligência artificial. Então, a necessidade de treinamento e capacitação foi mencionada como essencial para que os servidores possam lidar de maneira eficaz com as ferramentas de IA, né? Os desafios percebidos, né? Confiabilidade do sistema de IA, 78,4% servidores percebem isso como desafio e 76% indicaram que a introdução da IA enfrenta barreiras culturais e institucionais. E 70,6% dos respondentes mencionaram a necessidade de maior capacitação. Em relação às barreiras institucionais, né, a gente percebe que há pelo menos na nossa instituição, a gente percebe que há uma certa resistência em relação aos mais antigos pelo fato de não conhecer como funcionam essas ferramentas de inteligência artificial, né? Então, realmente, os servidores veem a IA como uma ferramenta valiosa na automatização de tarefas. No entanto, muitos expressam receios quanto à transparência dos algoritmos e a possibilidade de desumanização no atendimento ao público. As preocupações éticas foram amplamente discutidas e há consenso sobre a necessidade de políticas claras e processos de auditoria para garantir justiça e equidade na aplicação da inteligência artificial. Então, a maioria dos participantes da pesquisa utilizam a inteligência artificial no seu trabalho e acreditam nos benefícios que ela pode proporcionar, mas ainda possuem algumas restrições quanto à confiabilidade e aspectos éticos, né? Tem uma clara necessidade, né, em relação às respostas, de educação e treinamento, aumentar as competências individuais dos servidores sobre a inteligência artificial e construir confiança por meio de demonstrações práticas e evidências da eficácia da utilização dessas ferramentas, né? É essencial que o desenvolvimento da implementação do IA seja acompanhado por diretrizes éticas, né? E a agenda de pesquisa voltada para a realização de investigações sobre os motivadores, facilitadores e barreiras do uso da inteligência artificial, como coleta quantitativa e qualitativa, investigações sobre a prontidão e aceitação ao uso da inteligência artificial, investigações sobre o resultado obtidos com o uso da IA e ainda investigações ao avanço nas discussões éticas e normativas. Conclusão, a maioria dos servidores reconhece os benefícios da inteligência artificial, com otimização de processos e melhoria no atendimento ao cidadão. No entanto, há uma clara necessidade de treinamento maior e confiança nos sistemas e diretrizes éticas mais robustas, né? Temos aí as referências bibliográficas, né? E obrigado pela atenção e à disposição para eventuais dúvidas aí
que eventualmente aparecerem. Muito obrigado pela apresentação, Thiago. Vamos começar agora, então, com uma rodada de debates. Eu vou fazer. O Moacir não, o Moacir é meu mestrando, então eu vou deixar para vocês perguntarem para o Moacir. Moacir, você nos escuta agora? Sim. Escutando aí. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Bom, tirando o Moacir, que eu não vou perguntar nada, porque é o meu mestrado, o meu orientador do mestrado, preparei algumas perguntas para cada um de vocês. Então, o primeiro trabalho da Reisla, eu gostei bastante, é um trabalho bastante lógico, na verdade. Você tem, então, um marco temporal, você analisa o fenômeno antes da mudança do arranjo institucional e depois. Gostaria de te perguntar que perspectiva futura para pesquisa nessa área você verifica. Eu me recordo quando eu estava no doutorado, ah, a minha banca de qualificação, o professor Eduardo Green, me perguntou o seguinte: Lisandro, na tua tese, o que que explica o quê? E aí eu me lembro que eu fiquei com medo de responder essa pergunta. Mas eu acho que é importante que a gente sempre tenha em mente, quando está fazendo um trabalho científico, o que está explicando o quê. E eu acho que eu repito a pergunta que um dia me fizeram para você, Reisla, não no teu trabalho que você apresentou, que tem um viés mais descritivo, verificar bom antes e depois, de que forma os acidentes de trabalho mudaram, se mudou a categoria, se uma área que tinha mais acidentes diminuiu ou não, você, pelo que eu entendi, identifica que não. Mas agora eu te pergunto, bom, mesmo com a mudança, o fato do fenômeno social não ter se alterado da forma como se esperava, o que está explicando o quê, né? O que que explica, então, essa não mudança? Será que é uma baixa implementação? Enfim, que fatores você acredita que explicam a não alteração do fenômeno, a permanência do fenômeno, a despeito da mudança institucional, verificada? Pro trabalho da Tayana, desculpa. Eu tenho uma aluna chamada Tainá, sempre é um. Tayana, você nos escuta? Você pode abrir a câmera se você quiser. Tayana, gostei bastante do teu trabalho. De novo, é um trabalho que geralmente é a primeira coisa que se faz quando a gente inaugura um campo de conhecimento, que é fazer uma revisão sistemática. O Prisma é uma técnica muito usada e muito consolidada. Mas eu também te pergunto que perspectivas futuras para trabalho você verifica? É fazer uma análise empírica? É fazer uma análise empírica comparada na justiça do trabalho, na justiça eleitoral, na justiça comum, em tribunal superior? Enfim, que tipo de avanço no conhecimento? Porque geralmente uma revisão sistemática, digamos assim, é a primeira pedra que a gente coloca, né, o primeiro andar, para a gente construir depois, para a gente mapear, bom, é isso que se sabe sobre o assunto. Agora a gente começa a fazer as nossas perguntas. Um ponto importante, Tayana, eu gostaria de te recomendar, não sei se você já conhece, o trabalho do Fernando Filgueiras. Não sei se você conhece. Não? Não. O Fernando Filgueiras, ele vai estar num webinar do YouTube pela Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que é semana que vem. Depois você procura, bota Fernando Filgueiras, FGV, eventos, deve vir. Uhum. Ele ganhou esse ano em Salvador, Tayana, o prêmio de melhor livro da área da ciência política, na ABCP. E o livro dele se chama Institucionalismo Algorítmico. É em inglês, né? Algorithm Institutionalism. Em que o Fernando Figueiras vai trazer exatamente a discussão sobre o viés algorítmico. De que forma esse viés algorítmico, o uso de IA pelo setor público, pela sociedade, pelas empresas está sendo feito e de que forma os vieses eles alteram, impactam a instrumentalização da ação pública. Então, eu achei bem bacana o teu insight, né, de ressaltar isso, a questão do viés dos algoritmos, mas eu acredito que a leitura do trabalho do Fernando vai te deixar mais robusta a tua literatura, a tua revisão de literatura sua, né, não a revisão sistemática, mas a revisão de literatura vai deixar mais robusto para você conseguir avançar e, obviamente, também fazer as tuas pesquisas empíricas. Então, a pergunta que eu te faria, então, é, bom, como você vislumbra a execução, o desenvolvimento
de pesquisa empírica, olhando, então, IA no judiciário, que certamente é algo que vem sendo usado, mas, bom, como é que a gente aborda essa questão? Como é que a gente constrói pesquisa dentro dessa área? Para o último estudo do Tiago e da Lana, parabéns pelo trabalho. Uma pergunta, e aí também uma pergunta mais técnica em relação ao trabalho, que eu não compreendi direito a forma como vocês fizeram a coleta de dados. Porque eu acho que, se eu não me engano, é 300 e pouco, 500 e poucos respondentes, que é um número bastante expressivo. Só que eu não ficou claro para mim assim, é gestão pública municipal, estadual, federal, todo mundo, é cargo de confiança, é pessoas estatutárias. Fiquei um pouco em dúvida da escolha metodológica. Claro, eu sei que por um primeiro highlight, uma primeira fotografia, bom, não se sabe nada sobre o assunto. Bom, então vamos fazer uma pesquisa, vamos mandar um questionário para agora a gente sabe alguma coisa sobre o assunto. E também a mesma pergunta, e isso já é ótimo, né? Pô, agora a gente sabe alguma coisa sobre o assunto. E que tipo de avanço do ponto de vista de agenda de pesquisa vocês vislumbram no futuro para entender, bom, de que forma a os servidores públicos vêm usando IA. Porque, lendo o trabalho de vocês, eu me lembrei daquele trabalho da Natália Koga, não sei se você lembra de cabeça, Lana, que é aquela Políticas Públicas Baseadas em Evidências, é um livro do IPEA, em que ela vai discutir exatamente isso, que tipo de fonte de informação a gestão pública, o gestor público federal que ela está olhando, que insumos essa gente usa para tomar decisão. Ela vai chegar na conclusão que é a legislação, que é acordos do próprio Tribunal de Contas, trabalhos científicos, papá. Mas isso, digamos assim, foi antes da era do ChatGPT. Talvez certamente agora e nem sei se daria para considerar IA como uma evidência, porque na verdade ela compila evidências que já existem, né? Ela em si não cria nada. Mas me lembrei muito dessa discussão sobre decisão baseada em evidência, e se talvez os servidores públicos estão usando a IA exatamente como uma fonte de evidência, né? Entendida por eles como uma fonte de evidência. Se ela não é outra história, né? Mas entendida por eles como uma fonte de evidência. Então, eu achei bem bacana o trabalho. E também a pergunta, como é que vocês vislumbram pesquisas futuras? E aí, também convido quem quiser, por favor, faça uma pergunta para o Moacir, já que ficaria estranhíssimo se eu fizesse, enquanto na qualidade de orientador. E é isso. Então, alguém quiser fazer uma pergunta, depois a gente inicia a rodada de debate. É que eu acho mais fácil responder, porque senão vai ser muita pergunta, a gente vai se. Não vou lembrar depois também o que foi. Então, se puder responder, depois a gente continua, pode ser, Lisandro? Claro, 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 claro. Quer começar, Lana, por favor? Eu Não, posso não, começar então na ordem? pode, que ela já tá. Ah, tá bom, Só obrigada. só não esquece. Eu também vou esquecer. Eu sou a Reisla e sobre as perguntas que você fez de estudos futuros, né? Tem muitas possibilidades de estudos futuros, como uma delas, por exemplo, é estudar uma divisão quinal específica, que no estudo nós fizemos 30 divisões quinais, então a possibilidade de pegar divisões quinais específicas que apresentaram maiores diferenças, como a dos correios. Outra sugestão também é estudar o efeito da pandemia no número médio de vínculos que é utilizado para a taxa para incidência ali de acidente de trabalho, porque durante a pandemia teve essa diferença assim no mundo. E a gente observou isso também nas quinais, algumas quinais, alguns estabelecimentos fecharam, outros incharam, por exemplo, precisava muito mais gente trabalhando na área de saúde. Então teve um número muito maior de contratações, enquanto outros lugares ficaram fechados durante o efeito da pandemia. Se um lugar está fechado, não vai ter acidente de trabalho. Isso vai ter um impacto. Enquanto um outro lugar que teve muito mais contratações, pode ter mais acidente de trabalho. Então, isso é uma coisa interessante a ser estudado. Também existe a possibilidade de continuar essa análise das incidentes de acidente de trabalho num período maior. Aqui no estudo nós usamos 7 anos, mas quanto maior o período, né? Maior eu acho que é possível fazer essa análise a longo prazo de uma análise mais fina, né? Do que está impactando, o que faltou. Então, eu acho isso bem interessante. Eu vou passar a palavra para o professor Dr. Carlos André, que é o coautor desse artigo. Por favor, professor.
Obrigado pela concessão da palavra, Reisla. Eu acho importante deixar registrado, né, que o trabalho tem a coautoria, né, do professor Carlos André, a Reisla, na condição de primeira autora. Eu acho que isso é importante deixar registrado também no seminário, né? E ela, dentro do contexto dessa parceria, ela fez o trabalho fruto de uma dissertação de mestrado profissional no mestrado profissional de administração pública da Universidade de Brasília. Então, esse mestrado de hoje ele está crescendo, está virando um programa de doutorado profissional, ele vai fazer parte de um programa maior, já foi aprovado pela CAPES, e o foco dos estudos são relacionados à governança, gestão pública, administração pública, inovação e tecnologia na administração pública. Então, o fruto desse trabalho é decorrente dessa pesquisa, a aluna tem conexão com o tema, trabalha no Ministério da Previdência, no Conselho de Recursos, tá, da Previdência Social, então ela tem domínio do assunto também. E eu acho que é importante deixar esse registro, né, do contexto em que o trabalho foi realizado, né. Eu acho que isso, às vezes na gravação isso não aparece, mas é importante a gente também trazer os créditos da origem, né, do trabalho. Então, nada mais a acrescentar, Reisla, acho que os seus complementos sobre sugestões para estudos futuros são importantes. E eu destacaria a preocupação, né, com uma entidade específica que você citou, né, que é o Correios, né, que é uma entidade que tem uma certa acidentalidade a ser verificada, né, pelos órgãos públicos e que pode merecer um estudo de caso específico no futuro, né, conforme você mesmo evidenciou nas análises. É isso. Obrigado. Obrigada, gente. Perfeito. Tayane? Então, como eu apresentei aí, as tecnologias digitais então, elas estão sendo assim, estão avançando muito rapidamente assim em vários setores. Então, nos tribunais também, né? Então, assim, eu concordo até com o comentário do professor que há uma necessidade grande de novos estudos mais empíricos relacionados a essas tecnologias, porque cada tribunal de justiça elas têm as suas características próprias, né? Então, as realidades individuais de cada tribunal. Então, esse estudo mais aprofundado, ele traria ganho nessa área. Então, observar o impacto dessas tecnologias, tanto permitiria avaliar a eficiência prática dessas inovações, como também identificar a melhoria em pontos críticos, como a segurança de dado, a capacitação dos profissionais e também uma grande questão é também a inclusão digital, né? Porque a gente sabe que nem todos têm acesso a tecnologias. E por isso, acho que esses estudos seriam muito importantes. Um exemplo seria também conduzir estudo, né, mais em tribunais cíveis. Eu acho que seria algo mais estratégico, porque há um grande volume de processo nesse setor, né, nesses tribunais cíveis. E muitas vezes os casos são repetitivos, né? As ações são repetidas, e isso possibilitaria observar com maior clareza o impacto da automação da inteligência artificial, por exemplo, na triagem e no processamento dos casos, e também avaliar como essas tecnologias podiam reduzir o tempo da tramitação desses processos. O custo para operacionalizar a carga de trabalho dos juízes, dos servidores também. E geralmente, nos processos cíveis, é onde há frequência de questões processuais repetitivas, né? Então, os litígios de pequeno valor, tudo, como que eu posso dizer, questões de consumo, implementação do algoritmo, fazendo uma triagem, uma análise mais preditiva, ele pode trazer ganho e mais eficiência, assim, nesses setores. Não foi o foco do meu estudo, né? Porque a gente fez primeiro uma análise, assim, mais, assim, esse artigo foi mais para encontrar as lacunas mesmo, que a gente reparou que ainda é muito pouco estudo, em nível nacional quase não tem estudo relacionado nessa área, estudos mais científicos. E agradeço a indicação do livro do Fernando Figueiredo com relação ao viés, né, que também é um ponto crítico para que tem que ser estudado. Acho que seria isso.
Perfeito. Lana? Quer responder, Thiago? Eu posso responder a primeira, se ela responde a segunda. Vamos fechar assim. Só rapidamente em relação à dúvida aí do professor Lisandro aí, como é que foi feito a nossa coleta? A gente basicamente fez aí um formulário no Google, né? E divulgou aí com os colegas aí lá no IDP, onde estamos fazendo nosso programa de mestrado, que a professora é nossa orientadora em algumas matérias. Tem vários alunos de vários setores, né? A gente tem alunos do judiciário, do legislativo, alunos do executivo. Então, foi feita essa divulgação, né? E com os próprios alunos que divulgaram dentro das suas instituições. E a grande parte aí da nossa coleta, até porque grande parte do grupo aí é da Polícia Militar do DF, foi feito dentro da própria instituição, né? Então, passamos aí em diversos grupos aí dentro da própria instituição para que a gente fosse feita essa coleta desses dados, né? E é isso. Se tiver mais alguma dúvida, a professora gostaria de complementar também? Eu gostaria. Só complementando, Lisandro, assim, o artigo é resultado de uma disciplina de inovação do setor público, né, que o grupo escolheu o tema para trabalhar com ele. A ideia era realmente o Tiago, o tema da dissertação dele é vinculado à inteligência artificial, então, assim, tem a curiosidade se é usado, se não é usado, então, como é que estava o setor público? Então, a questão de pergunta era essa. Então, não teve em nenhum momento um foco de esfera de governo, esfera, né, de poder. Então, a ideia era todo mundo que pudesse responder. Então, o grupo de alunos divulgou profundamente nos grupos, porque assim, lá tem aluno tem gente de prefeitura que era aluno, então assim, a divulgação foi entre os colegas e os grupos do IDP, e além disso, eu faço parte, acho que, de todos os grupos do InovaGov, todos, então você já ouviu falar. Então, foi aquela chata que ficava mandando, né, o questionário. Então, tem InovaGov estados, InovaGov município, InovaGov geral, InovaGov rede. Então, tem um específico de inteligência artificial. A gente mandou para todos os grupos para conseguir, e assim, a ideia era responder essa curiosidade de como é que estava a inteligência artificial, até para ajudar o próprio Tiago aí em algumas questões dele, depois para a dissertação dele. Então, foi muito mais, assim, um foco amplo mesmo, não teve... Até a gente coloca, acho que no método, né? Não sei se a gente... Agora eu fiquei até na dúvida, deixa eu olhar depois aqui o artigo, mas a gente tem os dados de esfera de governo e esfera de poder, né? Então, é óbvio que foi mais do executivo, porque eles são da Polícia Militar, conseguiram divulgar no Brasil todo, então teve um viés aí de onde os pesquisadores, né, trabalham. Em relação à agenda de pesquisa, então, assim, a gente também colocou no final do artigo, tem muito ainda que se avançar dessas questões éticas, da confiança dos dados, assim, até a própria questão, por isso que a gente colocou assim, de a prontidão do servidor público ao uso da IA, que aí tem alguns modelos, né, de aceitação ao uso de tecnologia, por mais que a gente fale assim, vou usar, mas e aí, a gente confia? Né? Então, assim, antes de começar aqui a sessão, eu tô procurando um artigo, aí eu tô nas bases de dados, procurando um artigo para pegar um intervalo para explicar alguns negócios, algumas questões aqui. Aí, vou perguntar para a IA, eu perguntei para ela, e aí ela vem e me responde, eu assim, legal, gostei do intervalo que ela me... Aí eu, qual artigo? Aí me manda o link do artigo. Não vem, né, porque a minha é gratuita ainda, eu tenho que pagar a minha. Mas a gente ainda fica na desconfiança. Então, assim, esse avanço do ser humano com a inteligência humana e a inteligência artificial, acho que é um avanço mesmo da aceitação, de como as pessoas são preparadas, que aí eu sou de gestão de pessoas também, né? Como as pessoas são preparadas para o uso da IA, como é que é a implementação da inteligência artificial. Até a Tayana está falando, né? O próprio judiciário usa muito. E aí, assim, a gente viu no nosso, que a ideia era ver que inteligências têm sido desenvolvidas, parece que são coisas muito pontuais, uma área faz, né? Assim, o pessoal falando assim, eu uso a Alexa no setor público do trabalho, será que usa Alexa? Aí vem assim, que a nossa curiosidade era o que as pessoas entendem também, né?
Então, assim, eu fico imaginando como é que usa a Alexa, daqui a pouco ela vai responder aqui para mim. Como é que eu uso a Alexa para fazer o meu trabalho? Vou perguntar para ela um artigo, vou perguntar para ela uma base de dados. Então, assim, aí também pode ser desconhecimento nosso, mas a gente ficou muito curioso com os tipos de inteligência que apareceram. Então, assim, será que as pessoas também que respondem, elas sabem o que é uma inteligência artificial? Então, vários dados, né? A gente coloca, assim, de aprofundar, de entender essas questões éticas, legais, do uso correto. Eu posso usar a inteligência artificial? Como é que eu cito isso? Essa questão da evidência, a gente não colocou, registrei aqui, porque também é uma questão importante, né? E aí, é uma evidência que eu posso confiar? Eu lembro que eu fiz um trabalho de avaliação do programa Brasil Mais, que é o uso de imagem de satélite. Então, assim, imagem de satélite, uma coisa... Mas a justiça não aceitava imagem de satélite como evidência de uma perícia. Então, assim, alguns anos atrás, tá? Quando começou o programa em 2019. Então, assim, e aí? Tá, a justiça foi, levantou os dados aqui com inteligência, eu vou usar? O outro órgão aceita isso para tomada de decisão? Então, assim, acho que tem muitas questões ainda que a gente tem para avançar. Eu acho que um dos motivadores, né, o Thiago, está escrevendo sobre isso, mas os demais do grupo toparam porque a gente tem muitas dúvidas. E aí, eu uso ou não uso? Então, é mais nesse, acho que, sentido. Não sei se... E eu acho que esse negócio do uso de IA, por exemplo, enquanto você falava, eu me lembrei ontem. Fui fazer um artigo, o artigo estava pronto, botei em ABNT, as referências. Aí foi, não, a revista pede APA. Eu coloca desse ABNT e transforma em APA. Que é chato ficar trocando o ano de lugar e tudo mais. Mas é algo mecânico, não é algo de criatividade, de criação. Então, eu acho que uma questão importante é para que os servidores públicos estão usando a IA? Para resolver quais problemas? Porque é para mudar o ABNT e APA? Aí, na verdade, é uma assistente eletrônica, ela não está criando nada. Né? Então, ou está usando como fonte de evidência. Eu preciso. Ou sei lá, está usando como Google, do tipo, eu preciso achar a lei que fala disso. Bom, no Google você resolveria. Assim como eu, se colocasse a mão, eu resolveria. Então, eu acho que essa é uma questão. Para que as pessoas estão usando IA? Para resolver quais problemas? Ou é a IA para facilitação do processo de trabalho, que é o jeito que eu usei ontem, e não tecnicamente para a criação de um argumento, a criação de algo novo. Então, eu acho que também tem isso, assim, porque eu não acredito que, sei lá, a administração pública municipal, estadual, esteja fazendo grandes coisas. Nunca fizeram coisas tão extraordinárias. Não sei se agora com a IA farão, assim, então... Será que é só facilitação de processos administrativos? Não sei. O para a gente foi muito pequeno, foram 10 pessoas só que responderam. A gente foi literalmente, acho que os colegas que são prefeitos, que pediram, sabe, assim, foi bem pequenininho, municipal. Que aí também pode ser uma questão, né? Assim, nem responderam porque não usam. Sim, e é isso, né? Tipo, bota a Alexa e a Siri. Tipo assim, a Siri não é IA. A Siri é uma assistência eletrônica, mas entendem como IA, né? Então, tudo que... Então, a gente, quando veio a primeira, né? Porque a gente colocou algumas IAs de sugestão e deixou outros para a gente, né? Algumas que a gente não conhecia. Quando vieram as respostas, a gente que isso é IA para ser usado no trabalho. Mas assim, só se eles estão escutando a música que eu falo, Alexa, toca uma música aí quando eu vou fazer faxina. Tá me ajudando no meu trabalho, né? Eu tô relaxando. Brincadeira, gente. Mas assim, Exato. como é que tá o uso da IA aí? Mas assim, também a gente tem que aprofundar. Foi muito mais um estudo assim, não foi tecnicamente não foi exploratório, porque foi descritivo, mas para a gente foi assim, explorar, entender um pouco de forma bem ampla para responder algumas curiosidades, e assim, foi de disciplina, então. Foi mais. Sim, claro. Carlos? Eu tenho uma consideração a fazer. Eu conheço a professora Lana, já participei de uma banca dela aqui em Brasília, do professor da UNB, não sei se ela lembra, né? Lembro. O professor Pedro Rezende? Isso. Eu era o membro interno e a senhora era o membro externo. É só uma curiosidade com relação ao trabalho de vocês, se vocês entraram na parte da governança dos dados, ou seja, se há uma preocupação nesses servidores públicos em verificar a qualidade dos dados que são usados como insumo para o uso da tecnologia, especialmente quando é IA generativa. Se isso chegou a ser alguma pergunta, algum questionamento no questionário de vocês. Então, eles colocam a preocupação, sim, da confiança do dado, que foi um dos aspectos que a gente colocou. Se eu confio nos resultados produzidos pela IA, então eles não estão confiando muito, né?
Assim, é interessante que eles falam, eles acreditam que pode otimizar o trabalho, mas eu não confio no que é gerado. Então, assim, a gente começa a ver um Não, pouco. tem uma diferença, assim, eles não confiarem versus se há um trabalho prévio de qualidade dos dados, de governança dos dados. Não tem, não tem. Assim, é que a gente não perguntou, e assim, eles não colocaram, acho que nenhum complementar sobre isso. Eu acho que isso vai na linha do que o professor comentou, né, no começo da pergunta, das políticas públicas baseadas em evidências. E hoje eu acho interessante a pessoa ser da área de políticas públicas estar estudando coisas que são hoje mais ligadas à área de TI, porque a governança dos dados, ou seja, garantir a qualidade do dado, também vai garantir a boa execução, a boa decisão sobre uma avaliação de política pública, né? Então, hoje você tem professores da área de pública se aproximando da conversa com professores que trabalharam historicamente na área de TI com governança de dados. E a política pública baseada em evidência vai nessa direção também, né? De examinar a fonte dos dados, se ela é uma fonte fidedigna, como é que ele é administrado, como ele é tratado. Então, tem essa preocupação, né? Mais do que a interface que é usada, né, da ferramenta usada, como é que é feito esse tratamento prévio dos dados. Mas parabenizo aí você pela sua apresentação e revê-la também. Eu não sei, professor, na condição de moderador, se eu posso fazer uma pergunta sobre o seu trabalho também, rapidamente. Claro. Trabalho que foi apresentado. Rapidamente, né? Assim, eu gostei bastante de LGPD. Nós estudamos na graduação na UNB, né? Nós orientamos alunos também que trabalham com a questão da LGPD no setor público. Eu fiquei curioso que foi comentado no seu trabalho que órgãos de controle estão funcionando como se fosse assim até algo que represasse a participação da sociedade no processo. Mas aí vem a minha reflexão se para o senhor e para o seu orientando, né, para os dois autores, se sobre a amostra, né, que foi pesquisada, que são 10 capitais, né, se há a possibilidade de verificar se isso está acontecendo com as outras 17 capitais brasileiras, né, porque se isso foi algo encontrado nelas, eu fiquei na dúvida, será que dá para extrapolar, né, para saber se as outras 17 estão com seus órgãos de controle retendo também essa participação social? É uma pergunta. Eu acho que é possível identificar isso sim, não pela extrapolação, mas a partir da análise dos decretos de LGPD que as capitais, cada capital construiu. Porque no decreto da LGPD, todas as capitais criam o seu comitê de governança de dados. E lá diz quem coordena o comitê. E isso eu já fiz, é um artigo que está submetido para a revista Urbi, que eu acho que de 27, 21, quem coordena o comitê de governança de dados é a controladoria. Então, dá para dizer que sim, mas não a partir da extrapolação da pesquisa que eu fiz com o Moacir, mas a partir da análise documental dos decretos. Então, sim, mas aí é por outra via que a gente consegue responder isso. O que a gente identificou que é super relevante, Carlos, é que desde a lei, a controladoria, Isso é um fenômeno bastante estudado, a forma como os órgãos de controle têm se posicionado diante da administração pública. Alguns autores chamam de que os órgãos de controle têm sido co-administradores da gestão pública, exatamente a partir do seu perfil de interação que mudou ao longo dos últimos anos. O que a gente identificou é que a gente já tem isso, por exemplo, na área da educação, por exemplo. A Letícia Schaback, por exemplo, vê como o Tribunal de Contas interage e o Ministério Público interage com as prefeituras dos municípios, eu acho que no Rio Grande do Sul, para a implementação da política de educação. O Fernando Filgueiras também trabalha nessa relação que ele chama da ecologia das burocracias de controle e a sua interação sobre a administração pública. O que a gente identificou é que não são órgãos externos, como o Tribunal de Contas, os tribunais de contas ainda não se atentaram para a questão da LGPD e como os municípios lidam com isso, mas são as próprias controladorias internas dos municípios, que desde a lei têm se ganhado cada vez mais força e competência técnica para lidar com questões informáticas, e passaram a ser, se eu não me engano, acho que foi numa capital do norte, na entrevista, a controladoria falou mais ou menos assim, não, aqui é a controladoria que implementa a LGPD. Num olhar extremamente restritivo do uso de dados.
Então, quando a gente pergunta, por exemplo, mas vocês fizeram o cadastramento das bases de dados para ver o que que é sigiloso, o que que não é? Não, a gente não mexeu com isso ainda. Então, é uma instrumentalização da política extremamente ineficiente, extremamente falha, e um olhar extremamente restritivo em relação ao uso de dados. De algumas controladorias falarem mais ou menos o seguinte: a LGPD veio para dar um freio na lei. Então, mesmo havendo, por exemplo, da AGU, da Advocacia Geral da União, um documento que diga, olha, são coisas diferentes, mas eles misturam tudo. A gente entrevistou 10 capitais, mas na verdade a gente mandou o convite para todas, tentamos entrevistar todas e só 10 nos retornaram. A gente tentou, ficou ligando e tudo mais. Então, na verdade, a gente tentou todas e conseguiu 10. Essa foi isso está no texto. E é um pouco essa discussão, assim, bom, de que forma os municípios, a espelho da experiência da União, que conseguiu formular o seu GovBR, a sua plataforma de serviços digitais, o que a gente vê é que as capitais, elas talvez estejam mais longe do que se imagina em relação à construção do seu portfólio, da sua plataforma de serviços, exatamente porque a instrumentalização da governança de dados ainda é bastante falha e ineficiente. Então, assim, desculpa a resposta longa, mas é um pouco essa a discussão. Ok, obrigado. Só um complemento, como tem um regulador nacional, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, talvez resultados como fruto dessa sua pesquisa possam ser úteis também, né, para o próprio regulador, né, que é o guardião da LGPD, né, até para saber como é que ela está sendo utilizada no nível subnacional, né, assim, como é que ela está sendo interpretada, né, eu acho que é isso. Mas, obrigado pelas respostas, foram boas, obrigado. Lana? É muita coisa, baixar a mão, ligar o microfone, desculpa. E a gente ainda tem que usar IA, né? Brincadeira. Primeiro, só agradecer, né, os comentários do Carlos. Eu anotei aqui para trazer também essa discussão aí da governança de dados, como pesquisas futuras, né, que a gente pretende mandar um artigo para um periódico, já que a gente não fez, a gente joga para os outros. Aproveitar também e trazer uma questão para o professor Lisandro, já que ele abriu, né? Então a gente pergunta para ele também. Uma questão, pode perguntar, professor Lisandro? Assim, primeiro, achei também muito interessante, eu tive um aluno que, aí com o trabalho, numa disciplina de gestão de pessoas, ele estudou o papel do encarregado aí da transparência nos órgãos. E aí um dos resultados dele foi exatamente esse dilema que um profissional de transparência tem. O que eu faço se eu tenho uma lei de acesso à informação e uma lei geral de proteção de dados? Esse conflito profissional que trabalha com isso, ele sente também, né? Isso tem sido um desafio. Pelo que eu entendi aqui, quem participou das entrevistas foram os encarregados de dados das prefeituras, seria isso? Como? Quem respondeu as entrevistas foram os encarregados de dados das prefeituras, só para confirmar. A gente entrou em contato e a gente perguntou, bom, quem está responsável pelo Comitê de Governança de Dados, quem responde pela área de governança de dados. E aí respondeu, geralmente era o encarregado ou o controlador. Entendi. E assim, aí eu trago também essa reflexão, até que ponto se foi discutido ou se tem possibilidade de discutir como é que é a questão do preparo das pessoas para implementar isso, a relação da lei geral, da governança, né, dos princípios de governança pública, da questão da transparência, porque a lei de proteção, ela meio que infere, né, ou não, a questão do princípio da transparência, da governança pública. E já que ninguém fez, eu vou usar aqui de fazer a pergunta que você fez para a gente. Né? Assim, o que fazer agora com essa pesquisa? Né? Quais são as sugestões? O que se pode avançar? Que aí foi no nível municipal, de repente, fazer estadual, enfim, né? Pesquisa, que foi uma pesquisa qualitativa, se tem possibilidade de avançar em construção desses desafios e fazer uma pesquisa mais ampla, quantitativa, em outras esferas, em cada órgão. Como é que vocês pensam em fazer com isso? Eu acho que, nesse caso, a governança de dados, ela não ela é um fim em si, quando a gente vai discutir, por exemplo, a privacidade, mas ela, na verdade, é um insumo quando a gente vai discutir transformação digital.
Então, eu acredito que o passo futuro é compreender, na verdade, a transformação digital nos municípios, nos entes subnacionais, e sempre prestar atenção na instrumentalização da governança de dados, que é a base, que é a infraestrutura pela qual qualquer portal de serviços precisa para funcionar. O que a gente verificou, por exemplo, que algumas cidades, como Porto Alegre, São Paulo, BH, Recife, têm as suas PRODs, as suas empresas de dados. Outras, como Manaus, como Cuiabá, Porto Velho, por exemplo, não tem uma baixa infraestrutura instalada, depende de terceirizado para tudo, né? Empresas de tecnologia terceirizadas. E aí, essa, por exemplo, é uma questão importantíssima. Elas conseguem instrumentalizar a governança de dados de algum jeito usando terceirizados, mas a estruturação de um portal de serviços demandará esforços muito maiores que algumas capitais, por exemplo, São Paulo até consegue fazer, porque tem uma PROD importante, assim como Porto Alegre, assim como a Prodabel em Belo Horizonte, mas esse é um ponto importante que também precisa ser observado, que é a capacidade de infraestrutura dos municípios, nas capitais, não é nem município pequeno, nas capitais. Quem dirá município pequeno que não tem PROD, que depende talvez da empresa estadual, de processamento de dados e tudo mais. Então, eu acho que, em relação a perspectivas futuras, é sim, talvez entender como os estados estão fazendo isso, é sempre super importante, mas também entender que na discussão sobre transformação digital, oferta de serviço público digital, a governança de dados é um insumo, é o pilar da ponte, né? Se pelo que a gente identificou, há intensas fragilidades ainda que existem nesse ponto. Eu acho que, mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Bom, agora tirando o chapéu de autor e botando o chapéu de moderador, pessoal, gostaria de agradecer muito pela participação de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, Deise, eu te agradeço bastante pelo suporte do SEMEAD. Acredito que dessa forma encerramos. Só uma informação, eu deixei um link no chat para que todos possam avaliar a sessão. E também, professor, na sua página lá de login do SEMEAD, tem uma ficha de avaliação, Ok. onde você coloca a presença também dos autores para confirmar, para eles poderem receber o certificado. E também você consegue avaliar também, tá bom? Eu Obrigada. vou verificar isso. Mas é eu ou a Manuela? Porque eu estou no lugar da Manuela aqui. Eu vou. Mas já está no sistema seu nome, Então pronto. então já aparece para você. Então eu vou fazer. Tá certo. Pessoal, então agradeço a presença de todos e me despeço. Muito obrigado. Bom dia, obrigado, gente. Obrigado.